Funding for this program is provided by Anna. Versalhes era o ideal autoritário, esplêndido, porém regimentado. Mas havia aqueles que olhavam além das regras do absolutismo para as regras e direitos do homem. O absolutismo e o contrato social, hoje em A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Por volta dos anos 1700, a Europa vive entre dois polos de atração, a Inglaterra e a França. Dois tipos de cultura, dois modelos de como a sociedade deveria ser, mais ou menos autocrática, mais ou menos disciplinada, mais ou menos organizada. Os dois sistemas contrastantes competem em vários níveis pelo poder no mundo, inclusive pelo domínio cultural. Era a luta pela supremacia entre os quartéis franceses e a casa de negócios inglesa, entre os jardins ingleses informais e os parques franceses formais, entre distúrbios por causa da fome na França e os distúrbios políticos na Inglaterra. No início, a competição parecia unilateral porque durante quase todo o século XVIII, o domínio cultural francês parece se igualar à sua preponderância política. Tal como a obra de Corneille, a influência de Versalhes penetrou nos hábitos da sociedade educada. Primeiro, a moda em roupas, comida e lazer. Depois, a moda de comportamento. Os regentes da Rússia e da Polônia e Alemanha mantinham correspondentes para lhes dizer quais eram as mais recentes regras de etiqueta em uso na corte francesa. Só porque Versalhes era tão esplêndida, não queria dizer que também era alegre. Era submetida ao protocolo, monótona, desconfortável. Todos e tudo tinham um papel determinado a representar em um lar perfeitamente ordenado e regulado. O individualismo anárquico de tempos atrás tinha sido banido, tanto na arte como no ritual da corte. As obras de arte individuais perderam sua individualidade, tornaram-se partes de uma grande e monumental decoração. Versalhes era, na verdade, um ideal autoritário com sua disciplina, sua estrutura fechada e impressionante, censura, limitações. Você não devia explorar além desta estrutura artificial, pois exploração e experimentação fora de limites estabelecidos poderiam produzir mudanças. E o grande objetivo da França clássica do século XVII era evitar a mudança, porque isso poderia desequilibrar o status quo existente. Todas as curiosidades da mente humana deveriam ser vigiadas. Elas não eram apenas perigosas, eram também tolas. Pascal, que foi provavelmente o maior gênio da França do século XVII, declarou que todos os problemas dos homens vinham do fato de que eles não ficavam silenciosamente em casa, dentro de seus quartos, fazendo o melhor com o que tinham. Claro que Pascal falava da fé e da privacidade, na qual você poderia resolver sua espiritualidade e seu contato com Deus.
Ainda assim, esse era o pensamento de homens que tinham seu próprio quarto para ficar. Era a opinião de homens satisfeitos numa sociedade satisfeita, cuja preocupação suprema era a de conservar a estabilidade e o status quo. Essa era a essência do espírito clássico. Ele amava a estabilidade. Era a calmaria depois da tempestade do Renascimento e da Reforma, depois daquelas grandes marés de movimento, questionamento e aventura. Agora, era hora de descansar e meditar. Hora de parar de criticar, parar de desejar mudanças. Portanto, política, religião e arte foram retiradas de todas as discussões dos últimos 2 séculos. O navio da humanidade tinha que ancorar finalmente no porto e todos os homens sábios desejavam que permanecesse lá para sempre. Tudo se encaixava no lugar. Tudo era perfeitamente ordenado. Por que os homens se arriscariam a experimentar? Por que arriscar especulações que perturbariam tudo de novo? É óbvio que não se pode evitar que o mundo gire. A perfeição de um homem é o caos de outro. Assim, o absolutismo levava em si as sementes de sua própria dissolução. Ele refletia o triunfo dos valores seculares sobre os espirituais, o triunfo do governo moderno sobre o feudalismo. Mas isso não apenas significava o triunfo da coroa, era também o triunfo da Casa de Comércio, que levaria a uma mudança, quer a coroa gostasse ou não, e que ia fazer pender a balança do modelo francês para o modelo inglês. Governos absolutistas deviam fazer não só nações fortes, mas também nações ricas. A doutrina econômica do século XVII dizia que isso seria alcançado pela regulamentação, pelo governo, da economia nacional para aumentar o poder do Estado às custas de seu rival. É a doutrina que chamamos de mercantilismo. No mercantilismo, a riqueza do país está em seu estoque de ouro e prata. Deve-se juntar todo o ouro e prata que puder e desenvolver a indústria nacional de modo que seu país pudesse vender o máximo no exterior e comprar dele o mínimo possível. Desse modo, o metal entrava e não saía, e o país ficaria mais forte. As indústrias nacionais, no entanto, deviam ser protegidas contra a competição estrangeira. Portanto, o mercantilismo é nacionalista e protecionista. Na Holanda, companhias comerciais como a Companhia das Índias Orientais foram criadas por livre empreendimento. Mas na França, Itália e Europa Central, seria o Estado que fundaria portos como o Brest, estimulando companhias mercantis e mercadores a seguirem o que Colbert chamava de guerra pacífica. No início, os homens de negócios gostaram disto. Mas, na medida em que seus negócios cresciam, começaram a mudar de ideia. O capital comercial não é contra o investimento estatal, mas não quer o controle estatal. E o Estado mercantilista, classicamente, diz aos negócios o que fazer, como Luís XIV diz ao Conselho Francês de Negócios aqui. Com o tempo, os negócios queriam dar sua opinião em como o Estado devia ser administrado. Ao mesmo tempo, os valores do desenvolvimento mercantil começaram a afetar o modo como as pessoas pensavam a lei e a sociedade. Deste ponto de vista, a lei era um assunto prático, separado da religião. Do mesmo modo, a política não tinha nada a ver com a teologia. Estes senhores práticos são magistrados holandeses pintados por Rembrandt. O século XVII não encontrou as regras da sociedade humana em uma revelação divina. Estudava-se a natureza e o homem.
O ser humano tem vontade, pode afetar seu destino, não precisa necessariamente obedecer à vontade dos outros. Pode buscar sua própria satisfação e felicidade, o que implica em direitos dos homens. E ainda mais, é um ser dotado de certas faculdades, o que significa que deveria usar tais faculdades. E a natureza o fez gregário e sociável. Ele quer viver em sociedade, o que quer dizer que ele tem uma consciência social, que ele é capaz de ter responsabilidade social. Essa é a regra vital, não escrita, que a natureza cunhou no coração do homem, assim argumentava um jurista holandês chamado Hugo Grotius, pensador que forneceria a base da lei internacional, tal como é concebida até hoje. Essa ideia de sociedade como o resultado da tendência natural seria levada adiante. O seu fundamento era assim: o homem tem uma inclinação natural para viver numa sociedade organizada e pacífica. A lei nasce de seus instintos sociais. Eles se reúnem e fazem um negócio, um contrato. Concordam em defender a propriedade contra a transgressão. Concordam em se submeter a uma autoridade comum. Assim sendo, imaginamos que a sociedade começa com um contrato entre homens e depois um segundo contrato entre os homens e alguém que reine sobre eles e os proteja. E esse é o contrato social. Na Europa do século XVII, as pessoas queriam um poder forte que defenderia a ordem e a paz e se lançasse na expansão comercial. Então eram favoráveis, ou pelo menos aceitavam, a monarquia absoluta. Mas se decidissem que a ordem, a paz e os negócios sairiam melhor sob outro regime, provavelmente mudariam de ideia, o que é exatamente o que aconteceu na Inglaterra, onde ocorreram as revoluções políticas históricas do século XVII, e onde teorias políticas foram elaboradas para justificá-las. Na Inglaterra, como se lembram, a rainha Elizabeth confirmou o estabelecimento do protestantismo de seu pai, Henrique VIII. E quando Elizabeth morreu em 1603, ela foi sucedida por seu parente protestante mais próximo, o rei da Escócia, Jaime VI, que veio à Inglaterra para reinar como Jaime I. A Bíblia do rei Jaime, a propósito, recebeu o nome dele. O filho de Jaime era Carlos I. E Carlos tinha algumas das tendências de Richelieu e Luís XIV, com cuja tia ele se casou. Ele não gostava de sofrer limitações ao seu poder. Tentou governar e aumentar os impostos sem o parlamento, unificar e controlar a igreja anglicana. Em outras palavras, ele queria ser um rei absoluto. Mas, diferente de Luís XIV, ele fracassou. Problemas religiosos na Escócia, revoltas na Irlanda, complicações políticas e religiosas na Inglaterra criavam uma situação desfavorável para Carlos I. O parlamento não votava o pagamento de impostos para apoiar suas forças armadas, porque se o poder militar do rei fosse muito forte, ele poderia obrigar o parlamento a votar como quisesse. Isto é, poderia obrigar o parlamento a pagar impostos, ainda que não tivesse votado a favor deles. Em 1642, Carlos tentou prender 5 líderes da Casa dos Comuns e no conflito declarou guerra contra o parlamento. Foi assim que começou a Guerra Civil Inglesa, cujas maiores batalhas foram representadas em gravuras do século XVIII. A guerra durou 7 anos, causando a aniquilação do exército real e a rendição de Carlos I. Continuando suas intrigas contra o parlamento, mesmo depois de sua derrota, Carlos foi julgado e executado em 1649. O breve período republicano que se seguiu sob Oliver Cromwell não foi muito bem sucedido.
Quando o parlamento discutia uma moção para desmobilizar o exército de Cromwell, exército que tinha se tornado muito poderoso depois de sua conquista na Escócia e da Irlanda, Cromwell retaliou, dissolvendo o parlamento e governando daí em diante como Lorde Protetor. Quando Cromwell morreu, em 1658, os Stuarts retomaram o trono com Carlos II, só até outra revolução do parlamento, a Revolução Gloriosa, assim chamada porque foi quase sem derramamento de sangue. Ela derrubou o sucessor de Carlos II, Jaime II, em 1668 e colocou no trono um holandês, o príncipe Guilherme de Orange, que a história conhece como Guilherme III. Esta é uma gravura holandesa da época, mostrando Guilherme chegando à Inglaterra. Assim, no fim do século XVII, o poder absoluto da coroa tinha sido eliminado, e o conflito para a supremacia terminou numa espécie de parceria entre o parlamento e o rei, onde havia competição e muita tensão, mas que acabou por estabelecer uma monarquia parlamentarista. Cada uma das duas revoluções da Inglaterra também inspiraria uma grande quantidade de pensamento político. Em 1651, 2 anos depois da execução de Carlos I, Thomas Hobbes publica Leviatã e John Locke publica seu Tratado do Governo Civil, em 1688, o ano da Revolução Gloriosa. O livro de Hobbes, Leviatã, escrito enquanto estava exilado em Paris, se valeu das teorias correntes de natureza e natureza humana e as virou de cabeça para baixo. A humanidade, diz Hobbes, é naturalmente maldosa. O homem não é um ser social, apenas uma criatura egoísta, sempre procurando sua própria vantagem. Não existem objetivos elevados. Não existe o bem, exceto o prazer. Não existe o mal, exceto a dor. Não existe liberdade, fora a liberdade de procurar por seus prazeres. O princípio básico da vida era o egoísmo, de acordo com Hobbes. Com todos lutando para ter o que querem, o estado natural do homem é o que Hobbes chama de estado de guerra, que é uma luta constante do homem contra o homem. Neste degenerado estado de natureza, as pessoas vivem com medo constante. E suas vidas, dizia Hobbes numa frase famosa, são solitárias, pobres, asquerosas, brutais e curtas. Portanto, se não quisermos que a raça humana se destrua, temos que introduzir um remédio artificial, que é o poder. Em vez da igualdade básica dos humanos, introduzimos agora um regime de desigualdade. A única coisa que pode salvá-los da destruição e desconforto que os homens livres impõem uns aos outros. Em outras palavras, criamos uma sociedade política, sob a autoridade de um monarca que necessariamente tem que ser absoluto. Não adianta falar de contrato social, diz Hobbes, porque o homem não cumpre contrato algum. A única coisa que pode reprimir seus instintos selvagens é a força e o medo que a força inspira. Então, o rei absoluto deve ter o poder das armas e também o poder de arbitrar as disputas, o que chamamos de justiça. E desde que não se pode reconciliar liberdade e vida, pois a busca da liberdade leva à anarquia e à perda de vida, é melhor escolher a vida, pois sem ela, a liberdade não ajuda muito. Por mais arbitrário e desagradável que possa parecer, ainda é melhor que a liberdade selvagem do tome o que puder, da qual nos preserva. Então, o estado de Hobbes é, na verdade, um Leviatã, uma máquina enorme e monstruosa, que toma o lugar da sociedade natural. É preciso entender que Hobbes defendia o poder absoluto não devido a um direito divino, mas em nome do interesse da gente comum,
que precisava de segurança e paz para viver e aproveitar a vida. Ele não estava interessado na majestade do poder, mas em sua utilidade. Seu regente absoluto tinha que mostrar serviço. Seria julgado no seu êxito em oferecer não a justiça ou virtude, mas paz e prosperidade, que é bem como muitos de nós julgamos nossos próprios regentes, gostemos ou não. Hobbes sempre chocou as pessoas respeitáveis. Mas, por sorte, as pessoas respeitáveis teriam um filósofo a seu gosto, em John Locke. Locke, que navegou para a Inglaterra com Guilherme de Orange, acabara de elaborar uma teoria que poderia ser usada para justificar o afastamento do rei anterior, Jaime II, rei por direito divino. Ele estava decidido a provar o direito de um súdito de se rebelar contra o seu soberano. Locke também começou pelo estado da natureza, mas ele discordava de Hobbes. O estado da natureza é simplesmente imperfeito, dizia Locke. Para remediar sua imperfeição, os homens se reuniram e concordaram em um contrato social. Este contrato foi concluído entre os homens para sua própria vantagem e implicava em jogar o jogo da vida em sociedade, por regras definitivamente estabelecidas. Se alguém infringir essas regras, é um fora da lei. E se for o regente que infringir as regras, então qualquer membro da sociedade, e é claro, a sociedade como um todo, tinha o direito de apelar para as regras que tinham sido aceitas. Se necessário, teria o direito de apelar por elas pela força. A conclusão de Locke foi simples. Se o Poder Executivo não agir de acordo com sua finalidade, se infringir as liberdades do povo, então esse poder deveria ser removido das mãos de quem o detinha. Se o povo tivesse razão de suspeitar que um candidato a tirano estivesse preparando os meios para escravizá-lo, teria direito, por lei natural, de tomar ação preventiva e, por rebelião aberta, evitar que ele levasse a cabo seus planos. Assim, John Locke não apenas tinha justificado a Revolução Gloriosa, como também criado o conceito de um homem natural, no todo suficientemente decente e civilizado para se organizar e se comportar de acordo com a lei natural. Essa ideia de lei natural e a concepção de Locke de um homem naturalmente decente veio a formar a essência e a base do novo pensamento inglês legal e constitucional. A lei natural também entrou na política de seu tempo e, particularmente, na política da Inglaterra, cujo sucesso influenciaria o resto do mundo daí em diante. E ainda mais, fez uma aliança com o protestantismo, influenciando-o tanto que gradual e crescentemente a ideia da perda da graça divina pelo homem foi abandonada a favor da nova ideia, a possibilidade da perfeição humana e a possibilidade de perfeição da sociedade pelo homem. Acima de tudo, a lei natural significava que os homens agora poderiam ver que o direito divino, assim que pretendesse estabelecer o reinado absoluto de um homem, como demonstrado aqui, ou de um regime, não era sobrenatural, era antinatural. E como tal, devia ser desprezado e atacado. Bom, isso foi apenas o começo. O desenvolvimento e a difusão de todas essas ideias chegaram até nossos dias. Mas o século XVII marcou um estágio decisivo, porque a teoria dos direitos naturais, a teoria dos direitos do homem, finalmente, a realidade dos difíceis fatos foram reunidas na Revolução Gloriosa de 1688
e nas ideias e instituições que saíam dela. Locke foi menos vigoroso que Grotius, mais superficial que Hobbes, mas era o homem certo na hora certa. Foi o responsável pela secularização da teoria política e da teoria legal. Foi o responsável pelo divórcio entre a razão e o mistério, e por relegar a intervenção divina ao seu lugar, no céu, longe das realidades dos assuntos mundanos. E podemos tomar esta passagem de Ensaio sobre Governo Civil, de Locke, e marcá-lo tanto por seu propósito e significado para nós. O estado da natureza tem uma lei da natureza para governá-la, que obriga a todos, e a razão disso é essa lei, que ensina à humanidade a qual irá consultá-la. Que sendo todos iguais e independentes, ninguém deve prejudicar a outro em sua vida, liberdade ou posse. O século seguinte iria escrever o epílogo concreto destas palavras, como veremos em nosso próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.